Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves. Temos então Olá, Zé. Gonçalo Elias para Eva. hoje vos falar sobre a sétima espécie da sua lista pessoal, o trigueirão. Exatamente. O trigueirão ocupa um lugar muito especial na minha lista de espécies. Como eu contei no episódio anterior, dedicado ao chapim azul, eu, em março de 88, resolvi voltar à Torre da Gadanha, que era o local onde eu tinha inaugurado a minha lista. Portanto, eu voltei à Torre da Gadanha, desta vez durante o dia, e com o expresso propósito de procurar aves. Portanto, foi a minha primeira saída de minha iniciativa para ver aves. E então, nesse dia, a primeira espécie que eu encontrei foi o chapim azul, e depois do chapim azul continuei a andar pela velha linha do comboio do ramal de Montemor, que era uma linha desativada, e aí o que é que aconteceu? Eu aí vejo ouço e vejo um pássaro castanho a cantar em cima de um arbusto ou de uma árvore. Já não me recordo exatamente onde é que ele estava pousado, mas estava pousado num lugar exposto e não estava muito longe. E estava sempre a cantar aquele canto monótono. Eu não fazia ideia o que era aquilo. Mas o bicho estava perto, eu tinha os binóculos e tinha o guia. O guia que era o velho guia do Roger Peterson, que era o guia que quase toda a gente usava na década de 80, que era praticamente o único que havia. Que era o guia também que o meu tio usava. Eu na altura acho que ainda não tinha comprado, mas já tinha arranjado um emprestado, se não me engano. Bem, eu ponho-me a olhar para o pássaro, que é aquilo, assim, pássaro castanho. E pássaros castanhos há muitos. A gente vai ao guia, começa a procurar, mas eu depois começo a ver, o bicho é grande, é todo riscado. Os pardais não são, riscados. E tem as patinhas cor-de-rosa, ou alaranjadas, assim uma cor quente. E eu, a olhar para aquilo, a folhear, comparo com os outros todos, parece ser isto. Mas agora como é que eu sei se é isto? Há tantos pássaros castanhos. Só que o bicho estava a cantar, e estava a cantar intensamente, com aquele canto acelerado, que eles fazem, né? E então, o que é que eu faço? Eu deixo as estampas e vou ao texto, que aquele livro tinha as estampas todas juntas e depois tinha o texto numa secção à parte. Eu vou ver o que é que diz o texto, e o texto tem lá a descrição do canto, e tinha exatamente a descrição do canto acelerado, aquilo batia tudo certo. E eu, então, depois de ver a imagem, de ver o texto, de olhar para o bicho e de ouvir, cheguei à conclusão que era um trigueirão. Fiquei muito contente porque identifiquei uma espécie, não foi a primeira espécie que identifiquei sem ajuda, porque isso a primeira tinha sido o chapim real, como eu já contei, mas foi a primeira espécie que eu consegui identificar baseando-me na informação do canto, porque olhando só para o boneco, enfim, era um bicho castanho, parecia um trigueirão, mas eu não tinha confiança suficiente para conseguir excluir outras hipóteses, mas com a descrição do canto eu cheguei lá. E foi logo a partir desse dia que eu de repente percebi, ou seja, ainda vou na sétima espécie e percebi que o canto, as vocalizações, podiam ser muito úteis para confirmar a identificação de uma espécie. Daí que eu digo que o trigueirão tem um lugar muito especial na minha lista, porque foi com o trigueirão que eu comecei a prestar atenção aos sons, e ainda hoje, quando ouço trigueirões a cantar, apesar de ser aquele canto monótono que a gente ouve, eu ainda hoje, quando ouço trigueirões a cantar, me lembro deste episódio de que eu consegui, graças ao canto, perceber a importância e a utilidade dessa componente. Portanto, essa história do primeiro encontro com o trigueirão realmente foi assim um encontro muito, muito especial. E cantam bastante, porque às vezes é mais difícil encontrar um trigueirão calado do que propriamente um trigueirão de bico aberto a cantar. Cantam nesta altura, porque depois quando chegar a julho eles calam-se, né? Eles depois durante o verão não cantam. Eles estão a cantar agora. Mas começam a cantar relativamente cedo, não é? Começa às vezes a ouvir-se um canto assim, que eu às vezes chamo assim um canto um bocadinho de fatela, né? Que é assim uma sequência de notas ainda muito pouco consistente. Às vezes em inglês existe uma expressão para isto que é plastic song, que é quando é um canto que ainda não está assim muito amadurecido, parece que o bicho está ali a treinar, não é? Às vezes também se ouve em totinegras e em sarinos e em roxinóis e outros que tais. Portanto, quando eles começam assim no outono a fazer os ensaios, aquilo ainda sai assim muito... Pá, nota-se que ainda não está devidamente treinado. E, portanto, começa-se a ouvir isso às vezes assim em setembro ou outubro, mas de uma forma ainda muito incipiente. Mas depois, às vezes, se o tempo começar a arrefecer, eles calam-se. Eu acho que eles começam a cantar assim mais a sério a partir de janeiro. Aliás, há muitas espécies que começam a cantar a partir de janeiro
porque eu penso que muitas aves são sensíveis ao aumento do comprimento dos dias. Repara que em janeiro as temperaturas já estão muito baixas, às vezes até estão mais baixas que em dezembro, mas os dias já estão a aumentar, porque o solstício foi em dezembro. E nota-se a partir de janeiro que há muitas aves que começam a cantar mais intensamente, quando os dias começam a aumentar. Eu julgo, e acho que já li isso a alguns, que as aves são sensíveis ao aumento do comprimento dos dias. E, portanto, sentem que os dias estão a aumentar, é como se houvesse ali um sinal dado. Um despertar. Um despertar a dizer, vem aí a primavera, é a altura de começar a marcar territórios. E, portanto, em janeiro é quando começamos a assistir a um aumento da atividade vocal. Portanto, é nessa altura que se ouve mais. Mas, claro, que depois eles cantam com mais intensidade, é de março para a frente. Né? Aí estão-se a ouvir por todo o lado. Em termos de distribuição, isto é mais uma daquelas aves que também se pode ver um pouco pelo país todo, não? Mais ou menos. Tem uma zona em que são muito, muito escassos, que é todo o litoral norte e centro. Ou seja, eles são comuns a sul do Tejo. A sul do Tejo estão quase de todo lado. Até ocorrem em zonas florestais, desde que não sejam demasiado densas. Portanto, podem ocorrer, por exemplo, em montados, desde que tenham algumas clareiras, ou na orla de bosques. Só não ocorrem em zonas florestais muito densas e em zonas urbanas. Mas de resto, a sul do Tejo estão por todo lado. E depois, a norte do Tejo, ocorre um bocado na Extremadura, que é naquela zona a norte de Lisboa. Ocorrem na beira interior, sobretudo nas zonas mais perto da fronteira, e ocorrem numa grande parte de Trás-os-Montes. Mas quando vamos à beira litoral e ao Douro Litoral e ao Minho, eles são muito, muito escassos. Aparecem, mas são muito escassos. E até recentemente troquei impressões com outros observadores da zona, aparecem lá, mas em números muito baixos. E mais, o estatuto migratório da espécie nessas regiões do norte não é muito claro. Não é, aliás, eu diria, não é nada claro. Nós tomamos a espécie como residente, mas eu, desde há uma série de anos, comecei a perceber que está aqui outros aspectos que às vezes não estão bem conhecidos. E eu percebi-me disso pelo seguinte: em 2002 ou 2003, eu andei a fazer trabalho de atlas nidificantes, ali para a Beira Alta, numa zona que era preciso ainda fazer algum trabalho de campo, ali especialmente no distrito de Viseu, que era uma zona menos visitada. E eu fiz várias quadrículas nessa zona, algumas no princípio de abril, e depois tinha que fazer a segunda volta, e a segunda volta era final de maio ou início de junho. E eu reparei em várias quadrículas que, quando eu chego lá na segunda volta, aquilo estava cheio de trigueirões, mas na primeira volta não havia nenhum. Eu achei aquilo um bocado estranho. E depois eu também andava a fazer um estudo para a minha iniciativa, foi assim uma coisa individual, na Serra da Estrela. E também reparei que na Serra da Estrela, acima dos 1000 metros, eles só apareciam de abril ou maio em diante, mas que depois no inverno estavam ausentes. E, portanto, eu comecei-me a perceber que nas chamadas terras altas, e terras altas aqui estamos a falar talvez acima dos 700 metros, que os trigueirões desaparecem durante o inverno. Portanto, há zonas em que eles são aparentemente estivais. Agora, podem ir para longe ou podem apenas descer em altitude. E eu penso, de acordo com os dados que vi no eBird e noutros sítios, que mesmo nas terras baixas do litoral norte e centro, eles aparecem na primavera e no verão e depois vão-se embora. Apesar de haver livros que dizem que eles nessa zona são invernantes, mas eu não estou muito convencido disso. Eu penso que na metade norte do país eles são principalmente estivais. Agora, acho que há aqui algumas coisas ainda para perceber acerca dos movimentos desta espécie, mas eles não são de maneira nenhuma sedentários. Não há informação em termos de anilhagem que demonstre mais ou menos esse género de hábito? Eu não andei a investigar muito sobre isso, na verdade. Penso que não há assim grandes recapturas de estrangeiro, pelo menos assim de repente não tenho informação sobre isso, mas sei que já no tempo do Rei Júnior, que foi um autor de um catálogo das aves de Portugal publicado em 1931, ele já referia que no outono passavam bandos de migração, de trigueirões em migração para sul, na zona de Vila do Conde, por exemplo, que é ali um bocadinho a norte do Porto. E na zona de Sagres, sabe-se que também passam bandos no outono. Portanto, eles juntam-se em bandos e fazem algumas migrações. Agora, de onde é que estes bichos vêm, não se sabe. Podem ser bichos que vêm do norte da península, mas também podem vir de outros países, porque eles têm uma distribuição bastante vasta na Europa. Portanto, eu acho que há aqui, ou seja, o que eu posso dizer é, eles mexem-se, há movimentos, não há dúvida nenhuma sobre isso. O que nós não temos informação é para perceber a amplitude desses movimentos. Até pode acontecer que os movimentos sejam aqueles chamados movimentos migratórios locais, não é? Digamos assim. Ou altitudinais também, como isso que eu disse.
Agora, pode haver uma mistura, porque isto às vezes noutras espécies também acontece que há bichos locais que se misturam com bichos vindos de fora. E estão ali a explorar as mesmas zonas e depois quando chega a primavera vai cada um à sua vida. Como é que é em termos de habitat e alimentação destes bichos? Bom, habitat é assim, isto é um bicho, como eu disse, é um bicho essencialmente de zonas abertas, embora possam ocorrer em zonas florestais pouco densas. Ou então zonas com árvores dispersas, porque eles gostam de cantar em sítios altos e, portanto, eles para cantar empoleiram ou em postes, ou em fios telefónicos, ou em árvores e arbustos isolados, tipicamente, mas também podem ocorrer em matagais. E eles até aparecem em ambientes de montanha, como eu disse, eu cheguei a vê-los na Serra da Estrela aos 1000 ou 1100 metros de altitude. Não são um bicho só de planície, nós associamos este bicho muito ao Alentejo, porque no Alentejo eles ocorrem em densidades mais elevadas, mas também há em Trás-os-Montes e na Beira Alta. Talvez em densidades um bocadinho menores, mas há. E depois também podem aparecer em olivais, desde que tenham sítios para comer e que não sejam sítios muito densos, eles fazem ninho no chão. Fazem ninho no chão, normalmente no meio das herbáceas. No que diz respeito à alimentação, que estavas a perguntar, é assim, como acontece com muitos bichos que têm bico grosso, portanto, que são os granívoros, a alimentação é composta principalmente por sementes e grãos, né, e outras matérias vegetais, mas, e isto também, eu já referi isto em relação a outras espécies, e acontece a mesma coisa, por exemplo, com os pardais, durante a época dos ninhos, vai buscar invertebrados também, que é para dar às crias, porque elas precisam de proteína para crescer. Isto acontece com muitas aves que, não sendo predominantemente insetívoras, vão capturar matéria animal para dar às crias naquela fase de crescimento inicial, que é para elas ganharem energia, não é? Não ficarem assim fracas. Mas, portanto, isso é sobretudo na primavera. De resto, é uma ave predominantemente granívora, que, aliás, é o que acontece com estes bichos, têm os bicos triangulares. Portanto, os fringilídeos, os pardais e as embrisas alimentam-se sobretudo de sementes. Esta espécie, agora que falas nas embarizas, do modo geral, aqui há uns anos estava classificada como miliária, ou é o contrário? Agora que passou a ser Miliária, era miliária, ou seja, ela agora está como embrisa calando outra vez. De facto, quando eu comecei a ver aves, estava como miliária. Mas eu penso, e até vou só confirmar isto enquanto estou aqui a falar contigo, mas eu penso que o Linneu classificou isto como embrisa calandra. Porquê é que isto mudou para miliária? Porque provavelmente a espécie tipo do género embrisa não era o trigueirão, provavelmente era a embrisa citrinela, digo eu, porque é um bicho que é muito comum no Norte da Europa, deve ser a primeira embrisa que o Linneu classificou, provavelmente foi a embrisa citrinela, e não o trigueirão. Estou a dizer isto agora sem consultar. Agora, embariza, deixa-me só ver, embariza calandra, sim, o Linneu chamou a isto embariza calandra em 1758, portanto é no primeiro ano em que ele classifica. É a Mas primeira edição do... Era a 10ª edição do Sistema Natura, que é quando ele publica o catálogo, é a 10ª, sim. Mas eu penso que poderá ter classificado também outras embrisas na altura, portanto, se calhar é aquela que aparece primeiro. Quer dizer, quando aparece na mesma publicação, não sei se a regra da precedência é a que aparece em primeiro lugar na lista. Eu penso que é assim, não tenho a certeza. Mas penso que é assim. Depois, mais tarde, efetivamente mudou para miliária e agora está em embrisa outra vez. Portanto, isto vai sempre havendo estes vai-e-vens dos géneros e das famílias, às vezes, e das subespécies. Agora, há um outro aspecto que eu não queria deixar de referir, que é muito relevante, que é assim, o trigueirão tem estado a diminuir bastante, sobretudo em países mais a norte, por causa da intensificação da agricultura. Há 30 anos ou 40, o trigueirão, por exemplo, era bastante frequente no Reino Unido e hoje no Reino Unido já é uma espécie, enfim, não vamos dizer rara, mas é uma espécie que é pouco comum. E tenho ideia que noutros países também, assim, em latitudes temperadas, que hoje em dia se vê poucos trigueirões. Em Portugal, para variar, não há grandes números, é sempre um problema, nós temos muito pouca informação sobre estes bichos mais comuns. Eu, assim, a olhómetro, como às vezes se diz, eu a olhómetro, pela minha experiência, mas isto aqui com o grau de subjetividade que isto tem, eu diria que hoje em dia vejo menos trigueirões. Porque as memórias que eu tenho dos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, era que no Alentejo aquilo era trigueirões de todo lado. E hoje, embora se veja trigueirões no Alentejo com relativa facilidade, eu já não tenho aquela sensação de estar a ver trigueirões de todo lado. Não tenho mesmo.
Ou seja, acho que continuam a ser comuns, mas talvez já não se possa dizer que sejam abundantes. Dependerá das zonas do Alentejo, o Alentejo não é todo igual, mas é possível que cá também estejam a diminuir e pelos mesmos motivos, que há alterações do uso do solo e intensificação da agricultura. Era bom que houvesse mais dados, que neste momento não temos, mas apesar de tudo eles são muito mais abundantes na Península Ibérica do que são em latitudes mais a norte. Pois, isso era uma das questões que realmente, se não me engano, ela ainda está dada como lista de concern aqui em Portugal, não é? Mas, Mas mas atenção. Em Inglaterra, se me constou, já há programas para, de alguma forma, se criarem condições para conservar a espécie, não é? Sim, claro, porque assim, tudo o que seja espécies de habitats agrícolas na Europa, de uma forma geral, estão neste momento a sofrer grandes declínios. Portanto, eu penso que o trigueirão em vários países europeus está-lhe a acontecer o mesmo. Agora, que programas de conservação é que estão a fazer? Confesso que não estive a verificar, mas eu sei que eles diminuíram bastante em Inglaterra, diminuíram na Alemanha, diminuíram na Holanda, diminuíram nos países bálticos, mas atenção, eles continuam a ter uma distribuição bastante vasta na Europa. Não quero dar a ideia que eles são raros, não são raros. Eles vão até à Dinamarca e ocorrem no leste todo. O que ocorre é em densidades mais baixas noutros países e estão a diminuir porque a intensificação da agricultura, nós falamos muito dos olivais e de outras coisas que estão a acontecer em Portugal, mas a intensificação da agricultura não está a acontecer só em Portugal, está a acontecer na Europa toda. Portanto, tudo o que é espécies de habitats agrícolas tem estado a diminuir na generalidade da Europa. Diga-se de passagem que as ações de conservação também deveriam atuar precisamente antes das coisas se tornarem dramáticas, não é? Portanto, não Pois, eu devemos ficar sei. à espera que a população decresça tanto que depois se diga... O que acontece é que os interesses da conservação e os interesses da agricultura entram muitas vezes em conflito. E se por um lado é verdade que a União Europeia tem programas de conservação da natureza, que foi isso que levou a criar a Rede Natura 2000 e outros programas de conservação, e programas LIFE, etc. Por outro lado, é mesmo a União Europeia que também promove um programa da política agrícola comum que se baseia em subsídios e que se baseia na intensificação e que se baseia no desenvolvimento da agricultura para reduzir a dependência face ao exterior e, portanto, é assim, esses dois objetivos, ambos são legítimos, mas eles entram muitas vezes em conflito e, portanto, há que encontrar formas de gerir aqui estas prioridades para nem se acabar com a agricultura, nem se acabar com a natureza. Claro. Obviamente que isto é uma equação bastante difícil, nós não podemos olhar para estas coisas de forma simplista e dizer, agora acaba-se a agricultura por causa dos passarinhos. Não, claro que não, mas também não pode ser o inverso a dizer, nós precisamos de comer e, portanto, não queremos saber dos passarinhos. Portanto, há todo aqui um equilíbrio que é preciso gerir e depois depende das espécies, depende das zonas, depende dos interesses em jogo, tudo isto é muito complexo. E, portanto, eu não quero entrar em demagogia fácil. Agora, o que eu costumo dizer é que acho que é importante monitorizarmos a evolução das espécies, monitorizarmos, obtermos dados quantitativos, precisamente para percebermos o que está a acontecer, para identificar aquelas situações em que é mais importante atuar, porque nós não podemos atuar em todo lado, nem em todas as espécies, e, portanto, temos que estabelecer prioridades e acudir, digamos assim, àquelas situações que realmente em que é essencial nós pormos ali algum tipo de travão, porque senão entramos naquelas situações irreversíveis e, obviamente não desejamos que isso aconteça. Muito obrigado, Gonçalo. Vamos encerrar por aqui. Hoje terminamos então mais esta conversa sobre aves, sobre o tigueirão. Agradecemos a todos que tiveram a paciência para nos ouvir. Brevemente haverá mais conversas. Obrigado, Zé. Despedimos-nos. Até à próxima conversa, então.